bate-papo hoje está em Brasília, onde acontece o primeiro seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde. É um patrocínio do Ministério da Saúde, com a participação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Secretários Municipais de Saúde. Conceito de promoção. Você já ouviu, você já tem alguma noção sobre ele, mas de uma certa maneira ele ficou subjacente a outros conceitos relacionados mais à doença. A recuperação, a prevenção da doença. Mas promoção da saúde, esse é um conceito que não é novo, mas que vem sendo recuperado cada vez mais. E é para falar sobre este conceito que nós convidamos o Dr. Jair Nilson Paim. Ele é do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia e membro também da Comissão Nacional de Determinantes Sociais em Saúde. Jair Nilson, um prazer tê-lo aqui nesse nosso bate-papo. E queria começar exatamente sobre isso, Jair Nilson, porque nós nos acostumamos, o nosso ouvinte está muito acostumado à prevenção da doença, à recuperação da doença, né? Mas quando se trata de promoção e promoção da saúde, o conceito de saúde, ele impacta um pouco, quer dizer, nós não estamos tão habituados, ainda que não seja um conceito tão novo. Queria que você trabalhasse sobre ele. Bem, a ideia de promoção da saúde tem muito a ver com o cultivo, com o fomento, com o estímulo, com a possibilidade de ter mais o que já dispomos hoje. Sim. Então, na realidade, a ideia de promoção é levar a pessoa, a um conjunto de uma população, melhores níveis de bem-estar e de qualidade de vida. Evidentemente que você, prevenindo doenças, controlando doenças, recuperando pessoas que estavam doentes, você melhora os níveis de saúde de uma população. Mas, na realidade, a ideia de promoção da saúde fortalece o lado positivo da saúde, o componente positivo. Ou seja, tratar efetivamente de saúde. Isso. Né? Quer dizer, porque na nossa prática nós estamos habituados a tratar com a questão da doença. Isso. Né? Quer dizer, que nos leva de uma certa maneira a um enfoque muito, digamos assim, unilateral. Não é? Quer dizer, nós temos um ponto muito determinado. E quando nós estamos tratando de promoção, nós temos que ampliar um pouco a visão, não temos? Para poder entendê-la. Mas, na realidade, falamos melhor em processo saúde e doença, porque não são dois lados tão estanques. Sim. Uma mesma pessoa que tem uma doença tem um conjunto de outros componentes da sua vida, do seu organismo, também sadios. Sim. Então, quando nós falamos promoção da saúde, podemos pensar até em relação a pessoas doentes. Agora, elas têm outros componentes que precisam ser fortalecidos, inclusive os aspectos psicológicos, os aspectos culturais, a sua relação com a comunidade. Então, promoção da saúde significa apostar no lado positivo da saúde, no lado positivo da vida. Sim. E, evidentemente, buscando maneiras mais integrais de resolver problemas que se encontram no âmbito da população. A que você se refere com essas maneiras mais integrais? Quer dizer, qual é a dimensão da promoção? Olha, por exemplo, a promoção da saúde implica medidas inespecíficas que estão voltadas para as condições de vida, para o fortalecimento de estilos de vida saudáveis. Mas a promoção da saúde também tem a ver com a autonomia das pessoas, com a autonomia dos sujeitos. Quer dizer, quanto mais você fortalece a capacidade de ele ser normativo em relação à sua vida, de ele fazer escolhas que respeitem princípios como liberdade, como equidade, quer dizer, são possibilidades de você construir sociedades mais emancipadas que poderão constituir também um componente de um projeto de felicidade individual e coletivo. E onde é que entra aí os determinantes sociais, já que você faz parte, inclusive, da Comissão Nacional de Determinantes Sociais? Quer dizer, como é que você vê essa associação dos determinantes e a questão da promoção? Os determinantes sociais são muito ilustrados com uma frase de que são as causas das causas. Sim. Então, são fatores ou elementos que estão dentro da sociedade, dentro das formas com que a sociedade se organiza, que podem influir sobre, por exemplo, elementos de proteção ou elementos de risco. E nessa perspectiva você sempre fortalecer o lado saudável da vida. Sim, sim. Quer dizer, então, tem uma discussão filosófica muito intensa, desde Aristóteles, sobre a questão de causas, causas formais, causas terminais, causas eficientes, mas a ideia de determinação que está por trás do conceito de determinantes sociais de saúde superam essa vinculação
formal de causa, de que um evento, né, linearmente leva à ocorrência de outro. Então você começa a entender, inclusive, relações mais dialéticas, mais estruturais entre um fato que é a saúde e a forma com que se realiza o modo de vida das pessoas. Sei. E qual é a produção hoje teórica no país sobre essas questões? Nós, brasileiros e latino-americanos, temos um orgulho muito grande de termos contribuído com esta produção. Há 30 anos, né, se discute na América Latina a chamada epidemiologia social, em que a noção de determinação superava a ideia de causalidade ou de multicausalidade. Se fez uma ruptura paradigmática desde aquela época. E no Brasil, particularmente, vários estudos, vários pesquisadores, vários centros de pesquisa valorizaram esta produção de conhecimentos. Mais recentemente, eu diria que há um movimento internacional em países desenvolvidos, como o Canadá, como países europeus, a Inglaterra, etc., retomando esta ideia de determinante. Sim. Mas sem um excessivo patriotismo, eu diria que o Brasil teve uma contribuição teórica muito grande, como outros companheiros do México, Jaime Breio, do México, Asa Cristina Laurel, do Equador, Jaime Breio, etc. E nós acabamos de ter eleições agora, né, para governo federal, governo estadual e legislativo. Como é que você vê, digamos, chamando assim, a oportunidade política de podermos trabalhar em próximos governos com a questão da promoção e também trabalhar com os determinantes sociais? O que isso implicaria em termos de perspectiva de um governo? Quais mudanças seriam necessárias para que ele pudesse, se apropriar do conceito de promoção? Exatamente nessa palestra que eu fiz aqui neste encontro, eu terminei examinando esta oportunidade política que hoje se configura com as eleições e com novos projetos de governo. Eu diria quase que uma janela de oportunidade para a questão da promoção e para as políticas intersetoriais. E a grande decisão política que foi tomada este ano de criação dessa comissão, mas sobretudo de criação de um grupo intersetorial composto de mais de 16 ministérios, está de alguma forma sinalizando para os governos estaduais e para os governos municipais a necessidade de pensar intersetorialmente. Então, eu acho que isto pode ser dito de uma forma muito simples, de que é trabalharmos juntos para conseguirmos resultados melhores. Então, superar as caixinhas, superar os setores e buscarmos interferir naqueles nós críticos que produzem doença, mas, sobretudo, numa outra perspectiva, podem produzir saúde. Agora, isso implicaria, quer dizer, como você coloca, implica numa visão diametralmente oposta, diríamos assim, ao que é hoje a setorialização ou a distribuição de setores de atividade governamental, né? Quer dizer, você teria que ter pontos ou objetivos a serem alcançados, alguma coisa assim, né? Que fossem comuns às várias áreas, aos vários setores, algo assim? Eu acho que é mais do que uma visão, Arlindo. Eu acho que é uma questão que hoje nós já dispomos de uma certa tecnologia de planejamento e gestão que poderemos avançar. Quer dizer, quando nós pensamos, por exemplo, em superar a ideia de programas verticais e trabalhar com novos modos tecnológicos de intervenção mais horizontais, ou ainda quando nós pensamos, por exemplo, em trabalharmos sob a forma de operações e não sob a forma de programas e projetos, quer dizer, tecnologicamente, do ponto de vista do planejamento e da gestão, já existem alternativas. E eu acrescentaria ainda mais, quer dizer, tem várias acumulações, tem vários acúmulos de experiências em distritos, de experiências em municípios, de experiências vinculadas às universidades. Por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a própria Fiocruz tem uma experiência muito grande de desenvolvimento local. Quer dizer, essas experiências podem ser melhor sistematizadas e servirem como referência para municípios e estados que queiram avançar nessa perspectiva. E desse encontro aqui, quer dizer, desse seminário que está juntando os determinantes sociais e a questão da promoção, qual é a expectativa que você tem? Eu disse recentemente que eu imagino que nós estamos vivendo numa segunda fase da reforma sanitária brasileira, numa nova etapa, quer dizer, em que com alguns problemas, mas também com muitos avanços, implantamos o Sistema Único de Saúde, mas a reforma sanitária era muito mais do que a sua dimensão institucional do Sistema Único de Saúde. A reforma sanitária era para cuidar da saúde.
da saúde das pessoas, da vida das pessoas. E a ideia de estudar esses determinantes, de avançar com projetos de pesquisa, produzir evidências, influir nas políticas públicas e tendo agora uma política nacional formalizada, só precisamos agora transformar isto em práticas, em ações concretas. Ok, Jainilson, obrigadíssimo por esse nosso bate-papo de hoje. E como você vê, trabalhamos sobre o conceito de promoção. No próximo bloco, nós vamos emendar nesse termo final do Jainilson, ou seja, a Política Nacional de Promoção da Saúde. Um breve intervalo e voltamos já já. O bate-papo está de volta. Hoje em Brasília, onde acontece o primeiro seminário sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde. No bloco anterior, o conceito de promoção. Nesse bloco, a política de promoção da saúde no Brasil. E para isso nós convidamos o Dr. Otaliba Libânio. Ele é o diretor do Departamento de Análise de Situação de Saúde do Ministério da Saúde, mais particularmente da Secretaria de Vigilância em Saúde. Libânio, prazer ter aqui nesse nosso bate-papo. Você acompanhou o bloco anterior, onde Jainilson expôs bastante sobre o conceito de promoção, inclusive fazendo uma articulação com os determinantes sociais. Né? E eu queria agora com você explorar mais a política. O que está determinado hoje pelo governo brasileiro com uma política de promoção da saúde? Arlindo, a Política Nacional de Promoção da Saúde, na verdade, ela foi uma sistematização de um conjunto de contribuições que já vem de vários anos, seja das universidades, dos movimentos sociais, do projeto da reforma sanitária, né, do Plano Nacional de Saúde e dos nossos marcos legais, né, que é a Lei Orgânica da Saúde, a Constituição. Então, o objetivo fundamental de sistematizar uma política é você construir instrumentos para o nível federal, para os estados e para os municípios, de colocar a promoção da saúde na agenda. Então a política, ela tem, primeiro, o objetivo dela é promover qualidade de vida, né, de reduzir as vulnerabilidades a que a população está submetida a riscos, né, seja do ponto de vista dos riscos socioeconômicos, mas também do ponto de vista dos riscos mais próximos, né, da família, no bairro onde ela mora, ou riscos individuais propriamente ditos. E você pode identificar alguns desses riscos aos quais você fez referência mais genérica, do ponto de vista individual, por exemplo? Olha, a gente tem, por exemplo, grande parte dos agravos, a grande carga, por exemplo, de doenças, de morte na população brasileira hoje, é representada pelas doenças crônicas não transmissíveis. Se a gente pegar, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, as doenças cardiovasculares, você tem uma série de componentes aí de risco, por exemplo, a inatividade física, né, a obesidade, altos níveis de colesterol. Então, o que isso tem a ver com promoção da saúde? Né? Então, por exemplo, há uma política de promoção da saúde que priorize, né, um estilo de vida mais saudável, promoção da atividade física, a melhoria da alimentação, a qualidade da alimentação daquele indivíduo. Isso proporciona uma redução da vulnerabilidade desse indivíduo a riscos. Agora, isso não quer dizer que, olha, então o indivíduo é responsável por ser obeso, por ser inativo do ponto de vista físico. Não. A promoção da saúde, a política de promoção, deve propiciar a ele instrumentos, informações, educação em saúde, que ele tenha autonomia de fazer escolhas mais saudáveis na sua vida. Mas também as políticas públicas devem propiciar que o ambiente onde esse indivíduo vive propicie que ele tenha uma vida mais ativa, que ele tenha uma alimentação de qualidade, né, através de uma política de segurança alimentar, através de oferta de alimentos saudáveis, por exemplo, na escola onde uma criança estuda. Então, você tem um conjunto de ações, desde políticas públicas, governamentais, intersetoriais, até as informações para que possibilite o indivíduo ter escolhas de vida saudáveis. Agora, muito do sucesso, me parece, assim, ouvindo e refletindo
já de início, né, vai estar na dependência muito de políticas de comunicação. Porque várias dessas situações às quais você se refere, elas estão diretamente vinculadas a valores culturais, a procedimentos. Quer dizer, nós estamos gravando esse programa baixo manchetes, por exemplo, de moças que faleceram recentemente, né? Problemas de anorexia, bulimia. Temos uma novela na televisão falando sobre isso, inclusive. Mas queria dizer, como é que vocês estão articulando no Ministério da Saúde uma política de comunicação para poder chegar a esses valores culturais tão arraigados, ou outros, a introdução de novos valores? Olha, a estratégia de comunicação é um elemento fundamental dentro de uma política de promoção da saúde. É como você atingir, né, um grande contingente populacional, e aí os trabalhadores da saúde, para que eles próprios mudem a forma como eles fazem saúde, e a população como um todo, no sentido que ela incorpore, né, a importância, né, de você não só ter o medicamento, ter o exame, mas também reduzir as causas dos processos que levam ela ao adoecer, a uma diminuição da qualidade de vida. Então a estratégia de comunicação é fundamental. O Ministério da Saúde tem um projeto que se chama Pratique Saúde. É um projeto, principalmente uma estratégia de comunicação, para possibilitar informações à população para que ela tenha essa opção de melhores escolhas de hábitos saudáveis. Ele é muito focado ainda nos agravos crônicos, né, na hipertensão, na diabetes, mas ele pretende abarcar todos os determinantes, né, voltados para os processos de saúde. E aí usando várias estratégias de comunicação. Desde a produção de materiais que subsidiam o trabalho com a população, propagandas e campanhas de mídia, televisão, rádio, e até a articulação com os grandes meios de comunicação para que eles insiram na própria programação diária, por exemplo, as novelas e outras formas, estratégia de passar informações à população e cultivar hábitos mais saudáveis de vida. Sim, um chamado marketing social, né? Exato. Trazendo merchandising social. Ou merchandising social, né? Alguma coisa assim do tipo. Agora, eu queria que você desse uma visão bem clara. Quer dizer, você hoje é da Secretaria de Vigilância e Saúde, né? Tem a responsabilidade de direção. Quer dizer, qual tem sido o ambiente dentro do próprio Ministério, entende, para essa integração que você mostra que é fundamental para que seja exitoso um programa de promoção da saúde? As demais secretarias estão incorporadas nisso, e depois eu vou querer saber a articulação do nível federal com o nível estadual e os municípios. Olha, Arlindo, a gente tem um momento muito rico no Ministério que, para a construção da política de promoção da saúde, a gente fez toda uma articulação com as várias áreas do Ministério da Saúde. Elas estão presentes, inclusive, aqui. Estão presentes, né, no seminário. Quem organizou o seminário foi uma estrutura que nós chama Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde, que é composto por todas as áreas do Ministério, e não qualquer representante, diretores de departamentos, pessoal com um nível de decisão e de intervenção. Então nós temos a Secretaria de Atenção à Saúde, a Fiocruz, Secretaria de Vigilância, Ciência e Tecnologia, todas as áreas do Ministério, e temos também a contribuição dos nossos parceiros, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então houve uma confluência, né, das várias áreas, superando essa fragmentação, a desarticulação, para a construção da política de promoção da saúde. E você tem expectativa, eu perguntava isso já, Nilson, quer dizer, nesse momento de uma mudança na condução política, né, nos estados brasileiros, na própria esfera federal, qual é a expectativa que você tem na afirmação desta política de promoção da saúde? Quer dizer, ela veio para ficar, no momento de mudança ela pode sofrer, digamos assim, um enfraquecimento, ou a forma como ela foi construída já lhe dá uma base? Qual é a tua avaliação? Como nós falamos no início, a política ela é um processo que vem se construindo. Então, nesse ano, a gente ela sai do Ministério e se institucionaliza num marco legal, que é uma portaria ministerial. Então, a gente, para a garantia da sustentabilidade, nós temos, primeiro, essa garantia de ser uma portaria ministerial assinada por um ministro, e por ela ter adesão das várias áreas do Ministério e ter aí a adesão dos municípios e dos estados a partir das suas instâncias representativas, que é o CONAS e o CONASEMS. Então, independente se há mudança da estrutura
né, de governo, né, do Ministério e dos Estados, mas a gente tem a garantia da continuidade a partir dessa pactuação tripartite que ela sofreu. Né, foi aprovada na Comissão Intergestores Tripartite. Então nós acreditamos que haverá uma continuidade e mais do que isso, a gente observa nos municípios e nos estados uma motivação muito grande para inserir a política de promoção da saúde na sua agenda. Né? E outro aspecto importante, pela primeira vez tem recursos definidos para a promoção da saúde. Então a Secretaria de Vigilância e Saúde repassou recursos para municípios, para estados, para delinear intervenções na área de promoção da saúde. Então a gente acredita que tem vários fatores que garantam a sustentabilidade da política. Não, perfeito. Agora, queria, evidentemente que não se pode trabalhar com todas as variáveis, né? Ou seja, mas por onde, nesse momento, se está iniciando o trabalho? Você fez referência à questão de diabetes, hipertensão, creio que tabagismo também tem sido, né, o tabaco, bebidas alcoólicas e drogas, né, estão presentes nessa discussão. São esses os temas, digamos assim, desta arrancada neste momento? Olha, a política tem algumas prioridades para esse primeiro ano. Né? Então nós temos a prioridade, desenvolvimento e promoção da atividade física e práticas corporais. É uma prioridade. A redução do tabagismo é uma segunda prioridade. A políticas que reduzam o consumo de álcool e outras drogas. A prevenção da violência no trânsito e a prevenção da violência interpessoal são outra prioridade. E o desenvolvimento de experiência de desenvolvimento local sustentável. Então essas são as prioridades iniciais da política. E aí trabalhando não só com o estímulo a um estilo de vida mais saudável, mas também com os determinantes que favorecem né, esses riscos. Então, por exemplo, numa cidade, trabalhar desenvolvimento de um planejamento urbano que favoreça né, uma participação ativa da população, que favoreça ela ter pistas de caminhada, que favoreça uma alimentação saudável e também o estímulo aos estilos de vida saudável nessas áreas prioritárias. Agora, eu quero me colocar na posição de um secretário municipal de saúde, não é? Que está interessado na questão da promoção da saúde e que quer saber exatamente quais são as competências do município, do Estado e as competências do governo federal. Quer dizer, como é que vocês estão? Cabe ao governo federal, cabe aos Estados, ou seja, para saber de quem eu me socorro, entende? Em termos de informações ou em termos, inclusive, de suporte técnico para poder implantar uma política de promoção da saúde no meu município. O que eu faço? Olha, as atribuições, por exemplo, do governo federal, a nossa atribuição principal primeiro, foi a sistematização em parceria da política, a articulação e a coordenação nacional da política e o apoio a estados e municípios do ponto de vista de financiamento, do ponto de vista de qualificação de profissionais de saúde, né, e do ponto de vista de favorecer uma documentação, por exemplo, de experiências exitosas, que possam difundir para as outras esferas de governo. Só me diz uma coisa, nessa mesma esfera, né, federal, quando você fala recursos financeiros, os municípios apresentam projetos, ou eles se dirigem ao Estado, qual é o mecanismo? Porque esse sempre é a coisa, quer dizer, eu quero fazer, evidentemente não tenho recursos, então o governo federal tem, como é que eu me habilito a esses recursos? Olha, nós, primeiro, a possibilidade de utilização do teto financeiro de vigilância e saúde, possibilidade de utilização do piso da atenção básica. E agora, dentro do contexto do pacto de gestão, nós vamos ter um grande bloco de financiamento, que é o bloco de promoção e vigilância. Vai ter específico. Esse é um bloco geral que os municípios, os estados, podem usar esse recurso para desenvolvimento de projetos na área de promoção. Ao Estado? E nós temos feito também por exemplo, esse ano nós fizemos um edital para projetos na área de promoção. Tanto de atividade física quanto na prevenção da violência. Então aí os municípios apresentaram os projetos, nós fizemos uma seleção e agora vamos estar repassando o recurso para eles. É claro que o recurso não é o recurso ideal, não é o recurso que nós gostaríamos, mas dentro da nossa capacidade orçamentária é uma iniciativa bastante interessante, inovadora e pioneira ter recursos para atividades de promoção da saúde. E como é que está a responsabilidade dos estados e recursos nos estados para a questão da promoção da saúde? Olha, é claro que em todas as esferas, tanto o município quanto o estado, tem um financiamento do Ministério, mas tem que ter a contrapartida municipal e estadual. Nos estados nós também
estamos dando um aporte, por exemplo, na área de ambientes livres de tabaco. Foi feito um financiamento para as secretarias estaduais de saúde para proporcionar ambientes livres de tabaco, pensando aí nos bares, nos restaurantes, nos espaços públicos como um todo. E o papel do Estado é essa articulação dos seus municípios, ter uma política de promoção no âmbito dos seus estados, né, à luz da política nacional, e coordenar e articular os municípios, as regiões de saúde no Estado. Ok, Odalio, muitíssimo obrigado por esse nosso bate-papo de hoje. Vou te deixar um endereço. Se você tem acesso à internet, e tem, né, você pode procurar mais informações em www.saude.gov.br/SVS, é da Secretaria de Vigilância da Saúde. www.saude.gov.br/SVS. Lá você vai encontrar bastante material e vamos poder, inclusive, te indicar outros endereços que você poderá acessar com outras informações, se você está interessado na política de promoção da saúde. Como você vê, tratamos aqui do ponto de vista do conceito de promoção e agora daquilo que está estabelecido como política nacional de promoção da saúde para o nosso país. Quer dizer, são avanços que, no dizer do Dr. Jair Supaí, representam, inclusive, um salto de qualidade na reforma sanitária brasileira. Esperamos que você use e abuse disso que foi colocado à sua disposição e se incorpore a esse grande movimento de promoção da saúde em nosso país. E bate-papo volta numa outra oportunidade, com outro tema também de seu interesse. Até lá.